Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje eu trago novamente boa notícia. Deus sempre cumpre suas promessas. Creia. Amém, amados? Vamos orar. Então, antes, queria compartilhar uma palavra que está em Romanos, capítulo 4. Quero ler dos versículos 17 ao 21, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Glória a Deus, amados. Olha a fé de Abraão. Diz aqui, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amada, nesse dia, Deus tem na sua palavra promessas. A palavra está recheada de promessas para ti e para mim também. O que Deus espera de nós é ter essa fé, como diz aqui, essa convicção. Por isso diz a palavra que ele se tornou pai de muitas nações. Realmente é o que Deus quer de nós. E veja bem, você precisa sempre voltar teu pensamento para o princípio, como Deus nos criou, nos formou a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, como Deus é. Ele quer ter filhos e filhas ainda hoje semelhantes a Jesus, como Deus é. Porque Jesus é verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus também. Ele está dizendo assim, eu quero uma família grande em toda a terra. Só que o homem, ele perdeu a razão, perdeu todo o entendimento, perdeu a revelação, perdeu a presença de Deus. É como se ele estivesse em coma com aquela queda. Aquela queda no Éden foi tão terrível, como se o homem tivesse entrado em coma, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada, absolutamente nada, como Deus o criou, Deus o formou, como ele é. Consegue imaginar isso? Não, né? Por quê? Porque o homem se separou de Deus. Então, o que a pessoa toma conhecimento? O que é a vida natural, que é a vida humana natural. Mas não foi assim que Deus criou, não foi assim que Deus formou o homem viver independente de Deus. Por isso que se vê esse caos na humanidade. Mas Deus resolveu o problema todo enviando o seu Filho. Por isso que diz a palavra, veja bem o amor, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, novamente tenha comunhão eterna com Deus. E para isso acontecer, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque isso é numa dimensão mais elevada do natural. Nós vivemos numa dimensão natural na Terra, mas Deus, ele quer que todos venham nascer de novo, nascer de Deus, nascer do Espírito e viver na dimensão do Espírito, viver na dimensão da fé, que é uma dimensão mais elevada, e com essa dimensão do Espírito, da fé, que nós acessamos tudo aquilo que é impossível para o homem natural. Tanto é que Jesus diz, tudo é possível àquele que crê, ou seja, aquele que nasce de novo, que crê, é batizado, começa a ter uma vida nova, uma vida espiritual.
a vida de intimidade e comunhão com Deus se torna cada vez mais semelhante, cada vez mais é restaurado a imagem do Senhor. Então, por isso que precisamos, como diz João Batista, que ele cresça e eu diminua. Ele está se referindo isso, o precursor de Jesus, João Batista, ele está dizendo com isso que cada vez mais essa vida nova, a vida divina, a vida da fé cresça, ou seja, Cristo venha crescer, se tornar grande em nós, e nós, como a natureza humana, diminuir cada vez mais. Então, quanto mais ele cresce, e nós vamos diminuir, mais a gente vai viver essa realidade, realmente poder experimentar todas as promessas se cumprindo. E aqui, nesse contexto que eu li aqui, alguns versículos, podemos perceber como Deus cumpre suas promessas. Mas precisamos também viver pela fé. Amém, amados? Então, veja bem, novamente retomar um pouquinho esse trecho que é tão interessante aqui, tão importante. No versículo 17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele do qual creu, que é o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então ele vivifica, porque todos estão mortos espirituais. Paulo diz isso em Efésios, mortos nos delitos e pecados. Então o pecado separa nós de Deus. Sabe? O pecado é a morte. Então o Espírito vem para dentro de nós e nos vivifica. Ou seja, traz a vida divina para dentro de nós, traz a vida espiritual, traz a vida de fé. Então nós começamos a seguir os princípios de Deus, os preceitos de Deus, a palavra de Deus. E quanto mais isso acontece, mais a gente vai realmente viver essa dimensão e experimentar as promessas de Deus. Em todas as áreas, setor da tua vida, você pode experimentar vitória. Quando Paulo resume isso em Romanos, também está registrado em Romanos, ele fala de lutas, provas, tribulações, dificuldades que ele está passando, você pode passar, ou esteja passando, ele diz, não importa, quando o Espírito vivifica, quando recebemos a vida nova, quando recebemos a vida do Espírito, a vida de fé, e vivemos nessa dimensão mais elevada, ele diz, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sempre em Cristo, lembra? Em Cristo é nessa dimensão do Espírito. E ela só vem para dentro de nós quando começamos a ouvir a palavra. Por isso que é tão importante você pegar o hábito de ler e meditar na palavra de dia e de noite, ouvir a palavra e também levar o Evangelho, essa boa notícia, para as pessoas à tua volta, para que elas também possam chegar nessa dimensão do Espírito, dimensão da fé. E entrar no desfrute de Deus, nas promessas de Deus. E ainda se tornar um canal de bênção para as pessoas à volta, amém? Olha como segue o trecho aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Amado, isso é importante, não enfraqueça na fé diante das dificuldades. Pelo contrário, quando as provas vêm, as tribulações vêm, as lutas vêm, você deve aproveitar para se fortalecer na fé, não enfraquecer. Amém? Olha como diz, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Todos os dois estavam velhinhos, mas Deus deu uma promessa que eles ser pai de muitas nações, ou seja, eles teriam um filho. E a partir dali, ia se cumprir essa promessa toda. Multidões. Pai de multidões. Veja mais ainda, no 20, não duvidou por incredulidade. Então não deixa a incredulidade entrar no teu coração. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, se quer se fortalecer, dá glória a Deus pelas promessas, dá glória a Deus pela fidelidade, dá glória a Deus pela
grandeza, pela glória de Deus. Glorifica Ele, exalta Ele com todo o teu ser. E não vai por vistas. O Senhor diz que Deus não escolheu para viver por fé, não por vista. Se ele fosse só olhar pela situação dele, ver a situação dele, velho, e a esposa velha, aí poderia cair na incredulidade. É isso que aconteceu aqui, ó. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E olha no 21, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Então essa palavra vem ao teu coração. Tenha convicção, creia em todo o coração. Que Deus, veja bem aqui, plenamente convicto de que Ele é poderoso. Deus é todo poderoso para cumprir todas as promessas que estão à disposição para ti hoje. Procure tomar conhecimento urgente das promessas de Deus, medite na palavra, ouça a palavra, se aplique ao teu coração, começa a pedir que você tenha prazer de meditar na palavra de dia e de noite, para que esse milagre venha acontecer. Eu quero te dizer algo, amado, abre o teu coração, Deus fará muitos milagres a partir de hoje na tua vida. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E se você está ouvindo essa palavra, porque tem possibilidade também, você ter essa fé de ver, experimentar o cumprimento das promessas, dos grandes milagres, a intervenção do Senhor da forma sobrenatural na tua vida, essas áreas especificamente que você está passando luta e dificuldade. E em todo momento o Senhor vai te dar essa vitória, eu posso te assegurar isso. Apenas creia, não duvide, como diz aqui, seja plenamente convicto. Fé é convicção, é certeza. Amém, amado? Então vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Porque você conhece muitas pessoas que precisam tomar conhecimento que Deus sempre cumpre suas promessas. Também para elas. Elas precisam conhecer as promessas, precisam conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor Jesus. E receber esta fé genuína, verdadeira, a fé no Deus vivo, ressurreto, fé na sua palavra, fé nas promessas. Amém? Mas vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que essa palavra já está produzindo o que ela é no coração de cada um agora que está aberto, receptivo, produzir espírito e vida. Espírito Santo tem liberdade, porque a palavra é espírito e vida, é realidade, e agora seja processado, metabolizado, Senhor, tornando realidade essas promessas e adentrando, cada um entrando nessas promessas. Ó Senhor, experimentando os milagres, o teu agir, a tua intervenção de uma forma sobrenatural em várias áreas do setor da vida dos amados, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.